você está no canal Amador, tudo bem? Vamos fazer aqui falar um pouquinho mais de uma leitura feita do Fantástico, gente. Esse livro é muito bom. Da Lígia Fagundes Telles, né? As Horas Nuas. Esse aqui para mim, é o último romance que eu leio dela, porque eu já li todos os outros três. Agora falta ler os contos dela, né? Em sua totalidade. Eu li alguns, ali outros. Mas de romances, esse aqui já finaliza de todos os contos já lançados, publicados oficialmente por ela. E como último desfecho, né, o último conto lido, depois de você acompanhar outras histórias, você lidar com esse tipo de romance aqui é muito bom, é muito gostoso. Aqui ela vai colocar mais uma vez uma personagem feminina, né, no caso aqui a personagem principal se chama Rosa Ambrosio, e é daquelas personagens femininas que de certa maneira despertam alguma coisa na gente. Elas ficam com a gente, assim como as três meninas lá do livro As Meninas, assim como a Virgínia em Ciranda de Pedra, assim como a Raíssa em Verão no Aquário. A Rosa Ambrosio aqui também vai despertar pelo menos alguma coisa ali em você, pelo modo de pensar, pelo modo que ela age, enfim, todo ali o desfile que a Rosa Ambrosio faz nesse romance aqui vai ficar com a gente. Uma coisa que me lembrou muito esse livro foi A Paixão Segundo o GH. E eu já falo o porquê do que eu lembrei muito do livro da Clarice ao ler isso daqui. Bom, quem é Rosa Ambrosio, gente? Rosa Ambrosio é uma atriz, ela já está ali na velhice, né? E As Horas Nuas, necessariamente, esse título é o tipo de título que ela daria para suas próprias memórias, para que a própria Rosa daria para suas próprias memórias, né? Ela diria que se ela fosse escrever um livro da vida dela, ela colocaria esse título. E se você parar para pensar, a maioria dos capítulos aqui, cerca de 80%, é sobre as horas nuas da Rosa Ambrosio. Então, por a gente se tratar de horas nuas, ela vai juntar toda essa simbologia de estar nu, né, de estar vulnerável, de estar aparentemente totalmente visível para as pessoas, sem o disfarce das roupas, com o modo que ela também vai narrar essa história. Todo o livro é feito num fluxo de consciência da própria Rosa e de alguns outros personagens também. Então, você não vai ter, você quer essa nudez tão assim escancarada quanto o pensamento de uma pessoa, é justamente isso. Então você vai acompanhar aqui nos capítulos de Rosa Ambrosio todo esse fluxo de consciência sobre que ela pensa sobre ela, sobre as pessoas ao seu redor, sobre o seu passado, o seu presente, né? E como isso afeta ela nesse período que ela se encontra, né? Da velhice. E a velhice para ela também tem uma sensação de perda, né? Você vê o livro inteiro aqui, a Rosa falando sobre perda. Perda dos amores, perda de prestígio, perda física do corpo, né? Que ela vê essa mudança no corpo agora que ela está envelhecendo, e essa perda mais uma vez acontece na vida dela e não é legal, porque ela se coloca em comparação com o que está acontecendo atualmente, porque a perda também tem a ver com o meio que ela vive, com a sociedade em que ela observa. Porque assim, aqui foi escrito durante o regime militar, né, durante a ditadura. Então, a Rosa é descrita aqui em várias passagens que ela é conservadora, nesse sentido da palavra. Porque ela olha para alguns avanços femininos, principalmente quando ela vai conversar com outra personagem, ela vai olhar esses avanços femininos como algo duvidoso, né? Então, para ela há essa perda desse sentimento de moralidade com esses avanços femininos. Não que ela não seja totalmente feminista, mas às vezes a palavra feminista, né, assusta um pouquinho aquelas pessoas que desconhecem o próprio propósito do feminismo. Então ela vai lidar com perdas, lidou com perdas no passado e vai lidar com perdas agora durante a sua velhice, né, propriamente dita. Ao lidar com perdas, a gente vai acompanhar aqui dentro do texto da Lígia esse fluxo de pensamento sobre o que a Rosa pensa sobre muita coisa, né? Como eu havia dito. Aqui ela vai começar o texto
sozinha. Boa parte do texto aqui ela está sozinha, mergulhada dentro dos pensamentos dela, deitada, esparramada lá onde ela mora. E, como eu falei, o que me lembrou muito esse texto ao da Clarice, né, ao romance Paixão Segundo o GH, é justamente isso. É a personagem principal não fazendo nada, praticamente, e ali tendo um momento de reflexão muito profunda. Né? Aqui ela vai relembrar muito dos amores que ela teve na vida. Né? O primeiro foi o Miguel, né, um parente dela, em que ela destaca como o seu grande primeiro amor, né, e que teve uma perda abrupta ali terrível. O segundo amor dela foi Gregório, né, em qual ela foi casada, enfim. E na parte que ela começa, ela fala muito sobre Gregório aqui. Na parte que ela vai falar de Gregório, por exemplo, ela vai dar também uns pitacos sobre a ditadura militar. Né? Gregório foi preso, foi torturado, e depois que foi solto durante esse período, depois desse período, Gregório nunca mais foi o mesmo. Né? E depois, por fim, ela fala do... esqueci o nome dele. Diogo. O Diogo é um amante que ela teve, né? Um amante mais assim, mais agora para perto da idade, mais na idade adulta, perto da velhice, depois, antes mesmo de perder o Gregório, né? Então ela fala do Diogo. Eu olhei para esses três como cada um sendo uma parte, uma perspectiva de um relacionamento na vida da Rosa Ambrosio. Por exemplo, o Miguel, lá, sua primeira paixão é justamente isso. É o descobrir o amor, é a paixão, é aquele sentimento, né, aquelas borboletas no estômago, enfim. O Miguel vai simbolizar isso na vida da Rosa. O Gregório vai simbolizar a consolidação desse romance. Seria o quê? O casamento, né? Os problemas de relacionamentos, problemas de convivência, consolidação, a burocracia dentro do relacionamento, do casamento, enfim, entre o dar e o ceder também. Então vai ser simbolizado muito aqui na imagem do Gregório. E por fim, o Diogo, para mim, simbolizou muito a questão física. É a questão do sexo, a questão do contato, né? Do touchscreen. Enfim, o Diogo vai simbolizar essa parte aqui na vida da Rosa. Dos três, o Diogo ela ainda espera a resposta, né? Ela está sempre se atentando ao fato que o Diogo ainda vai voltar, que o Diogo ainda vai ligar, que o Diogo ainda vai... Enfim, ela ainda vai ter esse contato com o Diogo. Esse é a perspectiva da Rosa com referente aos homens da vida dela, né? Nas mulheres, a gente tem três aqui que também são muito importantes salientar algumas coisas. Primeiro é a filha, a Cordélia. A Cordélia mora no mesmo prédio que ela, acho que alguns andares acima ou abaixo. E ela fala muito sobre a Cordélia, ela se vê muito, quando ela fala da Cordélia, ela se vê muito na questão da comparação, né? Ela olha para a Cordélia e fala, quando eu tinha esse corpo, quando você vai ver quando acontecer isso. Ou seja, ela tem esse método comparativo entre ela e a Cordélia por causa justamente do físico, né? A Dionísia, que trabalha com ela sempre aparece aqui no texto para pedir para, de certa maneira, reorganizar o espaço da Rosa Ambrosio. Então, toda vez que a Dionísia aparece aqui, é como se fosse uma reorganização, um chamado para a vida real, um chamado para o que está sendo real aqui no físico, não apenas dentro da cabeça da Rosa. Então, a Dionísia aparece muito disso, como se fosse... Enquanto a Rosa está lá delirando, pensando, tendo aquele fluxo de consciência, enfim, pensando sobre... A Dionísia aparece para puxá-la para a realidade, para colocar o pé no chão. E por fim aparece a Ananta. Ela aparece, assim como a Dionísia aparece para reorganizar o espaço físico, trazer a Rosa Ambrosio para essa realidade. A Ananta, ela também está ali acho que para sugerir uma reorganização de pensamento, porque ela é psicanalista, né? Quando a Rosa vai ter ali a sua sessão com a Ananta, ela apenas senta e ouve a Rosa falar, perguntando se tem mais alguma coisa a dizer. Os capítulos que aparece a Ananta nunca é descrito muito do pensamento da própria psicanalista, né? Há sempre ali uma linha solta, um pensamento aleatório, a gente não sabe o que se passa na cabeça da Ananta para muita coisa. E a Rosa, quando tem contato com ela, a Rosa, assim, ela faz propriamente seu monólogo, né? A Rosa é uma pessoa, como atriz,
ela tem essa questão de falar muito. Ela sempre fala que ela fala no texto, eu tenho essa necessidade de falar todo o tempo, falar de qualquer maneira, enfim. E a Ananta está ali para ouvir. É como se fosse uma ao oposto da outra. Enquanto a Ananta está ali para ouvir, a Rosa não. A Rosa é para falar. E a Rosa fala de tudo, de todos, sobre a questão, como eu falei, da questão dos avanços femininos, em que a Nanta ela se posta positiva com relação a isso, a Rosa, né, pela criação dela, ela já se mostra de modo mais arisca, né, com relação a esse tipo de movimento. Então a Nanta ela aparece muito disso. Acontece uma coisa X aqui no meio do livro que envolve a Nanta também, que vai ficar bem interessante. Eu acho que vai dar o grande clímax da história para o final. Não é um texto aqui que você vai encontrar grandes revoluções, grandes acontecimentos, enfim. Mas com esse acontecimento X aqui que vai acontecer da metade para o final, o texto vai criar uma outra, vai ganhar uma outra dimensão, uma perspectiva mais policial com respeito à própria Ananta e o primo dela que vai aparecer aqui também. Por fim, o que eu posso dizer de mais um personagem que aparece aqui para analisar tudo e todos, esse de fato analisa a Rosa, analisa o espaço, tudo e todos, é o próprio gato que a Rosa tem, chamado Raul, né? O Raul, gente, o Raul é esse gato que observa tudo e todos, né? Analisa todo mundo, tudo e todos, e que diferentemente da voz, que a gente, aliás, do fluxo de consciência da Rosa Ambrosio, no fluxo de consciência que a gente encontra em Raul, é um fluxo de consciência um pouco mais concatenado, sabe? Ele tem umas passagens ali bem construídas, um começo, meio e fim, não é aquela coisa com muita efervescência, igual a gente vê dentro do discurso da Rosa. E é engraçado que ele sabe da condição como é que ele é gato, né? Ele sabe da sua condição hoje. Então ele brinca muito também com a questão do... Sabe quando a gente fala que gato tem 7 vidas? Então ele brinca muito essa questão das vidas, das múltiplas vidas, né? Enquanto ele tem essa condição do plano físico agora, dele ser um gato, anteriormente ele se vê como um humano, né? É muito engraçado isso. Ele se vê como humano na Grécia, enfim, toda aquela paisagem que a gente sempre se lembra quando a gente fala de gregos na antiguidade. Então ele vê muito disso. Então ele vai tecendo esses comentários, às vezes uns comentários poéticos, às vezes ele é irônico, sabe? A todo momento ele está ali falando que ele está rodeado de mulheres e que, de certa maneira, isso pesa um pouquinho sobre muita coisa. E ele fala que ele gostava mais do Gregório por causa disso, por causa daquilo, e sente a falta do Gregório, sente a falta da companhia dele. Então acompanhar o Raul aqui dentro é um olhar, é um desnudamento diferente, né? Nada mais é que também é um pensar sobre si próprio, um pensar sobre si dentro desse meio feito dessa visão felina, dessa visão animalesca, que eu achei muito criativo. E assim, uma leitura não muito atenta, você acaba passando despercebido quando entra o Raul a voz do Raul na história. Né? Foi o que aconteceu. Você vai lendo e você vai se deparando com aquele fluxo de consciência, você acha que aquele fluxo, por exemplo, era do Diogo. Tanto que a Rosa fala de Diogo e de Gregório, eu achei que a voz do Raul era a voz do Diogo. Eu tive que voltar no começo do capítulo para mim, sim, aí ter certeza que era o Raul que estava falando ali. Foi uma grande surpresa para mim. Fica a dica aqui desse livro muito bom, maravilhoso, vale a pena ser lido e que traz muito dessa questão do desnudamento que a gente tem a respeito de certos temas, e que aqui principalmente sobre as lembranças e a comparação, né, entre momentos da nossa vida para onde a gente se encontra hoje. No caso aqui da Rosa Ambrosio, na entrada da terceira idade, né? Da sua velhice, dessa condição que ela se coloca nesse primeiro momento, quando a gente encontra aqui, como algo inevitável, algo não muito bom, né? E que ela se compara muito com o que era anteriormente, então ela sente que essa sensação de perda durante a vida inteira é mais uma sensação de perda que ela vai ter ao entrar na velhice, né? A perda do quê? Né? Do prestígio, a perda
da virilidade, da libido, enfim, tem tudo isso dentro dessa gama toda aqui dentro, que é Rosa Ambrosio, né? Fica a dica aqui desse livro maravilhoso, que vale a pena ser lido, ser relido, porque, gente, é Lígia Fagundes Telles, né? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana pelo menos. Até a próxima.